Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde. O que acontece com a cabeça de alguém quando recebe o diagnóstico de HIV positivo? Mesmo que isso não signifique mais uma sentença de morte, ainda existe um preconceito social que impulsiona o paciente à retração. Hoje nós vamos discutir esse assunto, os aspectos psicológicos do paciente com HIV, com o psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg. Professor, muito obrigada pela presença, uma boa tarde. Boa tarde. O senhor tem ideia de quantas pessoas sabem que tem HIV positivo aqui no Brasil? Essa sua pergunta, ela exige alguns desdobramentos. Você perguntou, quantas pessoas sabem que tem? Isso nos remete a uma questão crucial, uma questão fundamental que exige a atenção do telespectador, ou do internauta, não sei como é que vocês... Nossa, internauta. Que é o seguinte, muitas pessoas podem estar portando o vírus da AIDS sem ter a informação. Esse é o primeiro alerta. Quer dizer, quantas pessoas podem eventualmente estar nos acompanhando aqui, que nesse momento estão com o vírus sem ter ciência disso, sem ter conhecimento disso. É a primeira questão. A segunda questão, aqueles que se socorrem dos sistemas de saúde público. Esse número eu desconheço, mas esse número é mais fácil de ser levantado. Agora, tem um número que eu acredito que por constrangimento social, por pudor, por preconceito, é tão grande quanto que procura sistemas particulares de atendimento. Esses provavelmente fogem a qualquer possibilidade de estatística. Uhum. Desde a década de 80, muita coisa mudou em relação à doença, né? Quais foram os principais avanços, na opinião do senhor? Bom, na década de 80, você observava que o paciente com HIV que nos procurava, ele nos procurava praticamente como um paciente terminal, com uma sentença de morte inserida no seu psiquismo. Ele tinha essa impressão, que aliás não era bem só uma impressão. Nós sabemos que tratamento, o aporte, tudo isso era difícil e era relativizado pelas possibilidades de atendimento. Então, hoje, ele já vê essa questão, essa informação de que ele é portador de AIDS, com um pouco mais de esperança. Eu diria com bastante mais esperança. E outra realidade que mudou no decurso dessas décadas é a questão da culpa. Como toda doença, no Brasil, e aliás não só no Brasil, no mundo inteiro, existem algumas doenças que sempre carregaram estigmas sociais. Durante muitos anos, os médicos não informavam, e nem entre si, conversavam tranquilamente sobre a nomenclatura do câncer. Não se falava câncer, se falava CA. Era uma forma de fugir de um vocábulo que carregava dentro de si já essa sentença de dor, de sofrimento, de morte. E nós precisamos lembrar que muitas religiões e muitas superstições e muitas crendices sinalizam e aproximam a ideia de doença com a ideia de pecado e uma ideia de punição divina. Tanto é que existe aquela ideia do exorcismo. O indivíduo está doente por quê? Porque ele é pecador. Quer dizer, não basta o sofrimento de alguém já estar doente, ele ainda precisa carregar essa culpa. Então fica muito complicado. E o HIV, a AIDS, sem dúvida nenhuma, pela conotação sexual, elas tiveram por demais e ainda têm esse estigma social. Então a pessoa vem com culpa, ainda vem. Agora, sem dúvida nenhuma, houve uma modificação muito grande, não é? A medicina avançou muito, a psicologia também. Hoje se sabe que a maior parte dos pacientes com AIDS e as famílias também, os familiares, não é? Procuram uma sustentação psicoterápica. Tudo isso ilumina a possibilidade de menos sofrimento.
O senhor fala de culpa, né? Que o paciente com HIV positivo, querendo ou não, acaba sentindo uma certa culpa. Como é que funciona a cabeça de alguém que adquiriu pela transmissão vertical? Como eu disse anteriormente, né? Existem doenças, e anteriormente eu estou conversando com você, estou me lembrando, por exemplo, uma doença que no Brasil tinha por demais também essa característica foi a lepra, a hanseníase. Aliás, até de certa maneira se proibiu o uso da expressão. Aliás, agora também me vem outra, a gripe suína. Você viu o esforço incrível que foi feito pela Organização Mundial de Saúde e assim por diante para usar a sigla em vez de falar em gripe suína, porque lembrava a questão porcina do porco, né? Então, o vírus e a AIDS, de qualquer maneira, seja de qual for a transmissão, a gente observa no paciente uma reação que vai desde uma ideia de vitimização. A pergunta que vem de imediato é: por que eu? Por que comigo? O que é que eu fiz de errado? E isso é aproximado com a ideia de que é uma doença ligada absolutamente porque essa é a ideia social que se faz, a ideia que a nossa cultura impõe, de que tem a ver com sexo, tendo em vista todos os preconceitos que existem em relação ao erotismo, porque a nossa sociedade aparentemente avançou demais, mas é mais aparente do que real. O nosso corpo, e não só o sexo, o nosso corpo ainda é considerado muitas vezes um instrumento do pecado. E aí eu insisto na questão religiosa. Você vê que inúmeras religiões, elas apregoam formas que vão desde a castidade até uma lealdade quase de imposição neurótica, não é? Para não permitir o exercício do prazer. Então vem com culpa ainda assim. O senhor escreveu um capítulo desse livro que está nas suas mãos, um livro que fez muito sucesso, inclusive nos Estados Unidos. O que o senhor conta nesse capítulo? Esse capítulo, em português, o título é Não Me Deixe Morrer. Ele foi publicado num livro do Focaccia Veronese Lomar, não é? Eu fiz também uma conferência no Instituto Emílio Ribas a respeito dessa questão. Nos Estados Unidos, esse texto, Não Me Deixe Morrer, ele foi inclusive distribuído na Parada Gay em São Francisco, né? No Castro, no bairro do Castro. Nesse capítulo, eu conto a história de um paciente que me procurou, um jovem. Ele me procurou, ele já era paciente terminal. E ele contraiu o HIV através de relações homossexuais. Então ele já vinha como uma vítima e o sofrimento do preconceito que existe contra o homossexual. O pai dele mesmo, chegou a expulsá-lo de casa e dizer para ele aquela frase clássica que nós sabemos que é fruto do anátema: eu prefiro um filho morto do que um filho viado. E quando ele me procurou, ele inclusive já nas últimas semanas já havia processo de psicose que às vezes acompanha o paciente terminal do HIV, né? Ele cortava o pulso, molhava com o dedo no sangue e fazia desenhos e pinturas místicas.